Porto Velho, 7 de março de 2012. Aqui estou eu fazendo mais um vídeo que nada mais é do que um manifesto pessoal ou prestação de esclarecimentos à sociedade rondoniense. No dia 6 de março de 2011 aconteceu uma paralisação parcial na Ciretran de Ji-Paraná. Na verdade, alguns servidores pararam os serviços em resposta à forma com a qual os servidores estatutários do Detran como um todo são tratados pela Administração Geral da Autarquia. No mesmo dia, o sindicato que diz defender os interesses dos servidores do Detran emitiu a seguinte e absurda nota. O presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia vem a público esclarecer que o pseudo-movimento grevista adotados por servidores estatutários e seletistas na Ciretran de Ji-Paraná não tem o apoio da entidade sindical que representa os servidores do Detran. A diretoria do sindicato não comunga com as decisões isoladas de alguns servidores daquela Ciretran, sendo que a entidade tem mantido um amplo e positivo diálogo com a direção-geral da autarquia a favor da categoria. O sindicato está aberto para diálogo e outros esclarecimentos que beneficiam a classe de servidores do Detran de Rondônia. O movimento isolado não tem legitimidade jurídica. Assina Francisco Lucena Correia, o presidente do SISDET, ou sindicato. Bom, através desta nota oficial, a presidência do sindicato absurdamente declara desamparar os servidores que, em atitude desesperada diante de tanta coisa ruim que acontece no Detran, e mais, além de desampará-los, ainda agride os servidores com tal atitude, pois esta entidade era que deveria ir atrás de nossos interesses. Na verdade, era o sindicato quem deveria ensejar uma paralisação geral em todo o estado de Rondônia, levando em consideração o que tem acontecido nesse Detran de Rondônia, em relação ao que tem acontecido para com os servidores. Era o sindicato que deveria encabeçar isso. Mas, diante da inércia, diante da negligência desse sindicato, os servidores da Ciretran de Ji-Paraná, desesperados, se viram na obrigação, se viram tendo que tomar a iniciativa e fazer isso. No entanto, o sindicato vem dar esta nota de esclarecimento, esta nota oficial quanto ao movimento feito lá em Ji-Paraná. A presidência de tal sindicato declarou abertamente não ter qualquer compromisso com a integridade e bem-estar dos servidores do Detran. Vulgarmente falando, quando eu li essa nota, que eu achei absurda, eu entendi da seguinte maneira: o presidente do sindicato dizendo: servidores da Ciretran de Ji-Paraná, eu quero mais é que vocês se danem. A nota deu a entender isso, infelizmente. Esse é o posicionamento do nosso sindicato para com os interesses dos servidores. Desampará-los. Então, vale salientar que esse movimento tímido em Ji-Paraná deveria, na verdade, ser realizado pelo sindicato e em proporções maiores. Isto é, em todo o estado, pois a manifestação para com a Administração Geral do Detran é muito grande. O desrespeito, a omissão, a negligência, tudo isso tem revoltado os servidores do Detran há muito tempo. E o sindicato tem sido conivente com isso. Se duvidar, é partícipe disso. Então, o servidor do Detran é tão desrespeitado que eu mesmo, na esperança de achar que iria ser atendido na central de relacionamento do Detran de Rondônia, cheguei a mandar algumas notas pedindo esclarecimentos sobre alguns pontos que eu tenho dúvida na qualidade de cidadão do estado de Rondônia, cidadão rondoniense, na qualidade de servidor estatutário do Detran. O primeiro questionamento era sobre uma certa comissão extraordinária que foi criada em 2012. Até aí tudo bem, é normal existirem as 10 comissões extraordinárias. Ocorre que essa comissão extraordinária foi criada para elaborar o programa de atuação das atividades alusivas ao aniversário de 25 anos do Detran de Rondônia. Só que tem um detalhe: o Detran de Rondônia fez aniversário de 25 anos dia 20 de outubro de 2011. Então, para que criar uma comissão agora em 2012? Essas atividades eram para ter sido feitas em 2011 e não agora. Claro, houve o caos do Renavan, mas o que a autarquia tem a ver com isso, o que os servidores têm a ver com isso? Sequer foi feito um movimento, um encontro de servidores internos, interno em homenagem ao aniversário de 25 anos. Nada de significativo foi feito na época, apenas uma reunião com servidores antigos. Esperávamos muito mais. E agora, no ano de 2012, quando o Detran vai fazer 26 anos, é que vão fazer atividades alusivas aos 25 anos? Para mim, essa comissão não tem objeto. Eu me lembro que no ano de 2011, a Administração Geral da Autarquia e a GERCOM fez um movimento muito tímido em comemoração ao aniversário dos 25 anos.
Eu, por iniciativa própria, fiz um vídeo comemorativo, pois acreditem, eu gosto do Detran. Eu gosto da entidade do Detran, mas não gosto dessa administração. Então eu fiz um vídeo comemorativo aos 25 anos, coloquei no YouTube e também nas CIs que eu confeccionei, eu mesmo elaborei uma sigla comemorativa com os 25 anos e coloquei em todas as CIs que eu confeccionei enquanto servidor da Gerência de Recursos Humanos. E colocava lá. Agora, o que a administração fazia era muito tímido. Aliás, na época, queriam enaltecer o slogan do governador. A determinação era que se usasse o logotipo do governador em tudo quanto é CI. Ao invés de fazer alguma atividade alusiva ao aniversário do Detran, no período certo, em 2011, e não agora, em 2012. Não tive resposta. O segundo questionamento foi quanto o processo de admissão de estagiários no Detran. Eu mandei uma mensagem nessa central de relacionamento perguntando como que isso é feito. E também perguntando sobre a participação do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, na seleção de estagiários. E também sugeri, deixa eu ajeitar aqui, e também sugeri que o Detran fizesse concurso para a seleção de estagiários, pois isso sim seria uma forma justa de preencher o quadro de estagiários do Detran e também carregaria de valor social a instituição. E mais, com a realização de concurso para estagiários, um processo seletivo qualquer, iria garantir que não 100%, mas pelo menos a grande maioria dos estagiários sejam de fato bons e competentes. Não nego que temos estagiários competentes, mas também devo esclarecê-los que existem uma outra parte que não vale nada. Tá bom? Então, geralmente, quando eu ando por aí, onde eu frequento, eu sou questionado por jovens que chegam a mim e perguntam: pô, Simon, como é que eu consigo uma vaga de estágio lá onde tu trabalha, não sei o quê. Enfim, eu ouço o questionamento deles e dou a mais sincera resposta que eu tenho. Bom, eu te sugiro que tu leve teu currículo lá na direção geral, mas não tenha esperança de ser chamado não, cara. Eu vou logo te deixar ciente disso, porque lá no Detran o que acontece? Não tem processo seletivo. O que todo mundo conhece, todos os servidores têm conhecimento no Detran. A admissão de estagiários se dá por indicação de político ou então de pessoas influentes, ou muito raramente alguns servidores. E muito mais raramente ainda, contratação de estagiário com qualificação através de currículo. Mas se tu quiser, tu deixa lá, mas eu não te dou muita esperança não. É isso que eu digo. Porque o Detran, diferente de muitos órgãos responsáveis, não faz concurso para admissão de estagiários. Porque assim como os cargos comissionados, as vagas de estágio também, pelo visto, são usadas como objeto de barganha de politicagem no Detran. É isso, para mim só pode ser esse um empecilho para não fazer concurso ou processo seletivo de admissão de estagiários. Também não obtive respostas. O que, ligando para a GERCOM, a gerente me falou que foi enviado para o setor competente ainda não respondeu, enfim. Quando eu mandei a mensagem, disseram que eu me responder em 5 dias, e daí já se vão mais de meses, eu poderia dizer, que não tenho qualquer resposta. Eu queria um posicionamento do Detran antes de falar isso em público na sociedade, ou mesmo chegar no Ministério Público, mas eles não respondem. E mais, uma das maiores insatisfações dos servidores do Detran de Rondônia é a má remuneração. Considerando ainda que a autarquia é uma das maiores fontes de arrecadação de dinheiro do estado de Rondônia. O Detran tem arrecadado muito dinheiro, entretanto paga muito mal os seus servidores. Tanto a remuneração é tão ruim que muitos servidores estão saindo do Detran. O Detran está perdendo grandes talentos por causa disso. Por causa da má remuneração, por causa do por não prestigiar os seus servidores. Isso faz com que muitos deixem o Detran. Eu mesmo quero ir embora daqui o quanto antes. Só que eu tenho que estudar mais, e estou estudando, vou estudar, porque eu preciso sair daqui o quanto antes. Porque o Detran está aqui para politicagem, não para trabalho sério. Um projeto de um novo PCCR, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, está sendo criado. Entretanto, são poucos os servidores que têm algum conhecimento de como estão os trabalhos. E sequer têm a possibilidade de opinar quanto à vantagem ou não desse novo projeto, pois a direção-geral não divulga qualquer informação sobre o que está sendo feito. A gente tem intranet, a gente tem um MSN institucional, que eu chamo, que é o Spark, a gente tem vários meios de comunicação, mas a direção-geral não nos mantém a par do que está acontecendo com esse novo projeto de PCCR.
Eu, particularmente, tenho ligado no RH, tenho sido muito bem atendido pela gerente de RH, que me passa algumas informações que eu faço questão de passar para os demais servidores, principalmente do interior, que são marginalizados pela Direção-Geral do DETRAN. O estado de Rondônia é grande e os servidores do interior são muito mal informados. Informação não chega para eles. Aliás, informação é um grande problema no DETRAN. Então é isso que está acontecendo. E isso que tem revoltado também os servidores do interior. A omissão da direção-geral. A aprovação de um novo PCCR de qualidade é imprescindível para que só então o DETRAN possa realizar um novo concurso público. Não adianta fazer um concurso público sem um novo PCCR, um PCCR bom, porque vai acontecer como houve em 2007. Foi feito o concurso público, servidores tomaram posse, viram a condição precária com que servidores são tratados e foram embora. E agora a gente tem uma grande necessidade de pessoal. Necessidade de pessoal que é usada como uma justificativa superficial para mais uma coisinha. Criar mais cargos comissionados. Junto com esse projeto de PCCR, também estão planejando mandar para a Assembleia Legislativa um outro projeto que visa criar cargos comissionados no DETRAN. Na verdade, é setores. Só que a criação de setores implica na criação de suas respectivas chefias, que são os cargos comissionados que chamamos de CDS. Enfim, estão querendo criar mais objeto de barganha, estão querendo fazer com que o DETRAN continue com a fama de grande armário de cabides de emprego. Ou seja, quem governa estado, município, não é governador ou prefeito, é partido. E como temos eleições municipais, o partido do governador possivelmente vai querer a prefeitura e vai fazer acordos. E o objeto de barganha já estão querendo criar junto à Assembleia Legislativa. Eu entendo assim, essa é a minha interpretação disso. Pois o DETRAN não precisa de mais cargos comissionados. É desarrazoada a estrutura do DETRAN. São quase 700 cargos comissionados. É incrível isso. A Lei 611 transformou o DETRAN numa aberração e ainda assim querem criar mais cargos comissionados. Se o DETRAN de Rondônia, a administração do DETRAN de Rondônia e o governador do estado de Rondônia fossem no mínimo responsáveis, o que eles fariam? Fariam um projeto amplo, renovando totalmente a estrutura do DETRAN e enxugando o número de cargos comissionados. Pois, além de ser grande o número de cargos comissionados, muitas das vezes são inoperantes, ou muitas das vezes não existem na prática. É o que o governador Confúcio Moura chama de chefes de si mesmo. No DETRAN ainda tem muito isso, eu imagino. É aquele servidor que recebe o CDS de chefia de uma determinada seção, que não existe na prática, existe apenas para conceder comissão, conceder gratificação a uma pessoa. É o que o governador chama de chefe de si mesmo. Então, se a administração e o governo do estado fosse responsável, faria isso. Criar uma nova estrutura do DETRAN enxuta e operante e revogando todas as leis anteriores que transformaram a estrutura do DETRAN atualmente em um grande Frankenstein. Era isso que deveria ser feito. E não criar mais um remendo, como estão prestes a fazer, junto com a criação do PCCR. Pois é, gente. Então, eu termino este vídeo pedindo o apoio da sociedade de Rondônia, pedindo também desculpas pelo que aconteceu em Ji-Paraná, mas foi necessário. Ali está o sindicato do DETRAN, está tão perto da sede administrativa, tão perto dos servidores, mas ao mesmo tempo tão longe, devido à negligência e à omissão. Então, eu peço ao cidadão rondoniense compreensão e apoio diante disso. E peço que estejam preparados para outros acontecimentos semelhantes ao de Ji-Paraná, pois a cada dia a situação dos servidores do DETRAN de Rondônia fica pior. E eu conclamo também todos os servidores estatutários do DETRAN de Rondônia para que façam uma filiação em massa, pois 2012 vai ser um ano de mudanças. É um ano que acontecerá eleições para a nova presidência do sindicato. Finalmente vamos ter a oportunidade de tirar essa presidência que está aí há um bom tempo e nada tem feito de significativo para os servidores do DETRAN. Nada mesmo. Tanto que o número de servidores desgostosos e decepcionados com esse sindicato é desarrazoadamente grande. É incrível o número de gente que está insatisfeita com esse sindicato. Então, este ano de 2012 será o ano da mudança e só podemos mudar se muitos de nós nos filiarmos e nas eleições votarmos com responsabilidade. Deixa eu ver. Essa será uma forma de darmos resposta
a esse absurdo com que esse sindicato fez, porque eu senti isso foi como uma apunhalada ali, essa nota oficial desse sindicato, dando total desamparo aos servidores do Detran, que tomaram uma iniciativa desesperada diante de tanta arbitrariedade dessa administração geral. E o sindicato vem com isso, dizer que não apoia e que repudia o ato. Isso para mim foi demasiado ofensivo. Afirmo também que nessa mesma nota, o sindicato diz ter mantido um amplo e positivo diálogo com a direção geral do Detran de Rondônia, que deve favorecer, pelo visto, apenas os membros do sindicato. Esses diálogos só devem ter favorecido eles mesmos, porque os servidores estão há anos marginalizados e desamparados por esse sindicato. Então, de que adianta ter um diálogo com a direção geral se, a meu ver, só favorecem eles mesmos? Porque a grande massa, os grandes responsáveis por fazer o Detran andar, se veem desamparados. Porque o sindicato é inerte, é omisso. E dizem que é comprado pela direção geral. Incrível. Como que um sindicato vai ter dois senhores? Ou ele segue a direção geral, ou ele segue nós servidores. Ou ele defende nós servidores. Nós servidores do Detran lamentamos que os usuários da autarquia de alguma forma sejam prejudicados, mas pedimos que entendam nossa situação, que sinceramente é deplorável. Pedimos que entendam nossa situação, que sinceramente tem se tornado cada dia pior. Os servidores do Detran, que é um órgão que arrecada tanto, já estão saturados de tanta negligência, de tanta arbitrariedade, de tanta agressão, como essa também do sindicato, que nem nos apoiar se presta esse papel. E pedimos também desculpas, né, pelo que aconteceu e pelo que possivelmente vai acontecer também em escala maior, porque do jeito que as coisas estão, eu acho que mais disso vai acontecer. Nós pedimos desculpas, mas também queremos que saibam que isso acontece é porque a administração geral do Detran e o governo do estado de Rondônia têm sido negligentes para conosco. Então, nós, não tenham a gente, servidor do Detran, que paramos por algum período de trabalhar em manifestação a um ato arbitrário, a um conjunto de atos arbitrários, não entendam, não vejam a gente como responsáveis, mas vejam o governo do estado de Rondônia e o Detran de Rondônia como os verdadeiros culpados de tudo isso, pela sua negligência e omissão e falta de respeito para conosco servidores. Só para acrescentar, eu vi uma notícia que o Detran ganhou um certificado de excelência de gestão, né, pelo GES-Pública. Para mim não vale de nada esse certificado. Não vale de nada. Primeiro, que tivemos o escândalo Renavan no ano passado, tivemos também a Operação Termópilas, temos a notícia que 70 mil reais foi distribuído entre servidores corruptos aqui do Detran, que a Polícia Federal ainda há de descobrir. E mais, esse certificado de excelência de gestão é concedido pela Secretaria de Planejamento do Estado, um órgão da mesma esfera de governo que o Detran. Então, para mim, esse prêmio de excelência de gestão, meu pensamento particular, não vale de nada. Eu e muitos servidores que temos conhecimento de como andam as coisas por aqui, sabemos que esse certificado não vale nada. Pode até haver um projeto de GES-Pública trazendo coisas excelentes. Entretanto, na prática, a gente não vê isso. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço o apoio, a compreensão e fica aqui esse manifesto pessoal. Muito obrigado pela atenção e até as próximas edições. Tchau, tchau.